Buenas noches, entonces ahora oficialmente. Estamos aquí en una sesión virtual del Centro Cultural Brasil-México. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia de Ana Luisa Fayette Salas. Muchas gracias, Ana, por haber aceptado la invitación. Es siempre un gusto tenerte. Y Ángelo José da Silva, que también es nuestra larga data, largo tiempo. Muchas gracias, Ángelo, por haber aceptado la invitación. Como estaba comentando José Vázquez, todos nosotros vamos a estar con el micrófono cerrado, menos Ángela, Ana Luisa y Ángelo, y yo, que soy Ana Duarte y voy a moderar esa sesión. Y las preguntas que ustedes vayan teniendo, por favor, vayan escribiendo en el chat. Nosotros vamos a estar acompañando el chat y al final de la participación de Ana y Ángelo y Ana, yo voy a estar compartiendo y acercando, facilitando las preguntas a ellos para que podamos ir platicando, ¿vale? Entonces, muchas gracias por estar acá. Vamos a empezar con Ana Luisa. Ana Luisa Fayette Salas es socióloga, profesora de la Universidad Federal de Paraná, y va a estar hablando acerca de su libro Huellas. Ana, bienvenida. Gracias. Gracias, Ana. Muchas gracias a ti y a todos que están hoy nos viendo así de este sitio virtual. Estoy muy contenta por rever mis amigos de México, de Brasil acá, y hablar un poquito de este libro que yo lo fiz en 2019, concluí, que yo comencé con una idea que Ángelo me propuso. Yo estoy hablando así muy confusa. De Ángelo, que de hacer un libro cada uno de nós y después uno junto sobre México, porque nosotros vivimos en México en 2012 haciendo una estancia postdoctoral desde de sociología en el Colegio de México, donde vivimos, trabajamos y tenemos muchas relaciones de afecto, de amizad y de trabajo de investigación compartida. Y de ese año viajando y trabajando en México, cuando nosotros regresamos a Brasil en 2013, yo simplesmente cerré mis fotos, que son todas así como estes arquivos suspensos, que están en hojas contactos, negativos, de todo cerrado en el archivo, como un archivo muerto. En 2016, 17, Ángelo me invitó a hacer esta creación compartida, y así yo regresé a mi archivo y ahí, desde ahí yo vi todo lo que tenía, lo que había hecho, más de 3.000 fotografías analógicas. Por eso yo mostro un poco de esto, como hablar de esas fotografías, pero también para que los jóvenes que por casualidad estén acá, como hojas como estas, y así como hojas contacto. Y desde ahí empezamos un trabajo de abrir todo, y ese entonces yo trabajé con un joven fotógrafo que se chama Walter Toms y otro joven fotógrafo, Felipe Abreu, que trabajaron juntos para hacer essa edição.
E foi um trabalho muito intenso, porque uno se quer, bueno, vou fazer um livro, mostrar todo, temos uma afeição por nossas imagens, como, oh, que lindo e todo. Então, Felipe e Walter me ajudaram neste processo de encontrar um caminho que, por suerte, eu lo encontrei aí em meados de agosto, setembro de 2018. E depois disso foi todo um trabalho de refinar, de polir de fazer uma eleição mais depurada para chegar a este formato. Nesta etapa final, Dido Santos e Vitor Leite me ajudaram, Didos com o projeto de design gráfico e Vitor Leite com a digitalização de todas as fotos para ser o livro. E é um livro que e vos que me invitou, me ajudou também com as bandeiras, as que estão no livro, porque nesse processo todo eu comecei a imaginar como fazê-lo e até chegar em este título de huelas, que são marcas, que são vestígios, que são coisas que se deixam, que se fixam a um tempo, como o que eu lo encontrei em México e como o que vivi tão forte em meu coração, em minha vida de México, todo. Então, aí está, foi uma coisa que, como fazer um rompecabezas, que todas as partes se vão encontrando, e de aí eu encontrei este caminho que está aí, e eu les apresento. José, puedes compartilhar nosso vídeo, por favor?
Gracias, José. Bueno, bien, ese es mi libro y tiene una cosa, algunas cositas que yo voy a hablar y después, si quieren, pregunten o que sea. Una cosa que me interesó y me motivado hace tiempo en hacer este tipo de trabajo con fotografía es que en México yo trabajé con la pesquisa de una investigación de culturas juveniles, una investigación comparativa. Entonces yo tengo mucho material de investigación, pero también mucho de lo que yo tengo hecho son fotos digitales que son de trabajo más corriente, que es diferente, distinto de ese tipo de creación, porque no tiene necesariamente una base como una narrativa poética de una experiencia. Tiene una presencia distinta, yo pienso, por esta forma de fotografías en preto y blanco. Y una cosa que fue muy interesante, porque luego que yo y Ángelo llegamos en México, fomos assistir a uma conferência de Juan Fontecobierta, este fotógrafo importante, e no Museu del Chopo, Museu de la Universidade, de la UNAM, e nesta oportunidade nos fez uma conferência verdadeiramente maravilhosa sobre estes limites da fotografia como uma documentação e a forma de criar uma poética, uma ficção que não necessariamente tem que responder a uma verdade objetiva ou coisa assim. Então, esse foi marco daquele momento, pero também a possibilidade que tivemos de conhecer personalmente a grandíssima maestra de fotografia, fotógrafa Graziella Iturbide, que nos acolheu, que nos recebeu e que tem trabalho também belíssimo, muito importante. Hoje, creio que de uma das maiores fotógrafas de México e que tem uma importância não somente para os mexicanos, pero la fotografia contemporânea e todo o que tem hoje em este campo. Então, é uma forma de fazer e contar algo que traz uma dimensão pouco diferente de uma experiência que foi vivida, sim, pero como contar algo e contar de uma maneira poética, uma maneira que traduzisse pouco dessa experiência e das dimensões que aqui estão, desde meu ponto, por tantos amigos e amigas que conhecemos em México, que nos permitiram e seguem nos permitindo estas pontes, estas conexões tão vivas, de tanto afeto, de tanta vida que eu tenho por vós, que não sei como, assim, como falar disso. Y me encanta todo eso, porque ahorita yo en este momento de cuarentena, de noventena, centena y bueno, todo lo que está pasando de más triste y trágico, yo empecé un proyecto nuevo con mi amigo Milton Gurán, fotógrafo brasileño, com quem eu trabalhei em uma investigação em anos 80 e sobre os catadores de lixo de aterro basureiro em Brasília, onde eu vivia,
E agora, então, estamos fazendo como este trabalho. E eu creio que está muito lindo, pero há muitas coisas que estão como emergindo deste tempo suspenso, desse tempo diferente e distinto, para compartilhar com as pessoas, e me parece que isto é muito bom. Creio que eu abri já muito, e sim, meu tempo já. E depois podemos falar mais, e creio que é isto. Graças, Ana. Graças, José. Muchas gracias, Ana. Vamos yo creo que lo más práctico sería, se van poniendo las preguntas aquí en el chat y podemos hacer todas juntas al final y seguimos con Ángelo para no romper mucho la narrativa. Ángelo, bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación. Ángelo, como les había dicho, es también sociólogo, profesor de la Universidad Federal de Paraná y fotógrafo desde siempre, ¿no? Bienvenido, Ángelo. Creo que tienes que... Sí, ahora está. ¿Ah? Sí, porque me parecía una mensaje que el anfitrión que tendría que liberar el micrófono. Pero bueno, agora sim. Eu estou falando em espanhol, daqui a pouco, agora estou falando em português, então vocês me desculpem, mas a gente vai, enfim, é que dá uma saudade muito grande, mas vamos tentar botar uma certa ordem nisso, né? Primeira coisa, muito obrigado pelo convite. Eu acho que é uma oportunidade de, mais do que divulgar um trabalho, e eu acho que isso é importante, mas de reatar laços que nunca se romperam, vamos dizer assim, mas que ficaram guardados, assim como as imagens que compõem o livro que eu publiquei nesse mesmo movimento junto com a Ana, que é O Avesso do Verso. Eu não alcancei ter um vídeo, o Didos, que fez a diagramação aqui do livro, me mandou um vídeo, mas me parece que talvez, por estarmos conversando dessa forma, talvez a minha palavra, né, o sentimento que eu passe pela minha fala vai dizer mais sobre as imagens do que a própria exibição das imagens, porque eu sou muito analógico. Eu sou uma pessoa análoga. Entonces, assim, para mim um livro é uma coisa em 3 dimensões, que vai exponer para os outros que lo miren imagens em 2 dimensões, e estas imagens estão muito carregadas de afetos, de sentimentos, sensações, que solo quando uno sente el peso del objeto, su tamaño, lo manipula, siente el olor del papel, de la tinta. Entonces esto para mí es lo más importante. Entonces yo que voy a hacer aquí es como que intentar construir un ponte entre aquilo que eu hizo e aquilo que ustedes que me escuchan e que me veem podem sentir sobre mi trabalho. Então, mais uma vez, muitas graças por acolher, por receber mi trabalho e por me dar esta oportunidade de falar com ustedes e de recontatar amigos que não veo desde hace 8 anos, desde 2012,
el año del fin del mundo, que de toda maneira não se acabou allá, e agora parece mais próximo do final, mas eu creio que também não vai ser em 2020 que se vai acabar. Bom, um agradecimento também às pessoas que trabalharam comigo. Bom, um agradecimento à Ana Luísa, que também me incentivou na tomada das fotos, na fotografação e na execução do trabalho também. Walter Tons, que me deu um impulso inicial, trabalhou na edição, o Felipe, o Guran, que também comentou as fotos, o Didos, que fez a diagramação, Marcelo Kawase, que trabalhou no design, enfim, a Ana, Gilca e o José, que fizeram a tradução do texto, ao Richard, que fez o texto, enfim. Muito obrigado a todos vocês, e pode ser, até pela emoção de estar aqui agora, revendo pela tela, e, enfim, os amigos, eu tenha deixado de mencionar alguém, mas eu creio que eu mencionei a todos. Então, o que eu fiz aqui? O Walter me disse, quando a gente começou, acho eu, que talvez se tratasse de um livro que expressava uma nostalgia de um lugar. É uma coisa nostálgica, uma coisa um tanto quanto imprecisa. E essa ideia, talvez, que o Walter me falou, reflita um pouco daquilo que tem essa nostalgia, que talvez apareça, por exemplo, uma imagem como essa, feita nos viveiros de Coyoacán, que me traz essa ideia de renascimento, de ter encontrado no México um lugar muito especial, que o lugar em si tem uma energia diferente, e as pessoas que eu encontrei lá, mesmo as que eu já conhecia daqui, por exemplo, Paulo Alma, que eu encontrei no segundo dia que depois de chegar no México em 2012, acho que no final de janeiro, uma quarta-feira, eu encontrei o Paulo Alma, pelo menos os trabalhos dele no Centro Cultural em Coyoacán. Então, não só o lugar, mas as pessoas, elas têm essa coisa muito especial, que ligou em mim, talvez, um encontro ou um reencontro com algo que eu vou chamar aqui de espiritualidade. Eu creio que estar em México, falar em espanhol, platicar com as pessoas, os temas que tratávamos, o trabalho para a universidade, o caminhar por la calle, todo esto, como que me hacía recordar de lo mágico que es la vida, de cómo esto es una cosa que no se puede describir ni en palabras, ni en imágenes, ni en un libro, pero que se puede sentir con mucha fuerza. Entonces, creo yo que para mí el México produció como que revivir, recordar o recobrar la memoria de cómo todos nosotros somos o tenemos dentro de nosotros una luz, una cosa divina que hace con que estar vivo sea como que algo mucho especial, mucho mágico, además de las cosas que nos son tranquilas de lidarmos, de trabajarmos con eso. Entonces, yo tengo aquí una otra imagen
estávamos eu e Ana Luisa caminhando por la Plaza Santa Catalina em Coyoacán e havia um grupo de jovens que estavam fazendo música e nós nos quedamos como que umas 2 horas mirando, escutando e tomando fotos. Então, eu poderia dizer que este livro ele pode funcionar também, pode ser como que uma espécie de um diário de uma jornada interior, de uma jornada hacia adentro de uno. Então, eu creio que este para mim é o sentido da coisa. Bom, o que é o livro em si, né? O que é esse livro em si? É um livro relativamente grande, ele tem mais ou menos 30 centímetros, tem um texto que o meu amigo Richard escreveu, e tem 26 imagens, se não me engano. Então é um livro com poucas imagens e elas constituem, do meu ponto de vista, uma narrativa que permite, uma narrativa aberta, que permite que cada um que folheie o livro, que veja as imagens, possa dar asas à sua imaginação. Enfim, essa ideia, para mim, tem um significado muito importante, né? Dar asas à imaginação. Mas, enfim. Então, é importante, acho, para mim, quando eu faço um trabalho, que esse trabalho permita mais colocar questões e deixar portas e janelas abertas do que fechar certos temas ou apresentar conclusões. Então, nesse sentido, eu procurei contar uma história com imagens em preto e branco que sintetizam, talvez concentrem esse conjunto de sensações que me atravessaram enquanto eu estava no México e que eu precisei de uns 6, 7 anos para conseguir voltar a olhar para essas fotos, pela intensidade e pela evocação das memórias que elas produzem e produziam em mim. Então, num certo sentido, esse livro ele é muito significativo para minha pessoa, mas com essa ideia da abertura, desse compartilhamento de sensações, ele pode oferecer para quem olhar para esse livro, para quem tomar ele nas mãos, sentir o cheiro do papel e da tinta, ver a textura do papel, ler o texto do Richard, enfim, pode viajar um pouco nessa viagem. Mergulhar no livro e dele, enfim, retirar aquilo que se apresentar para a pessoa que tiver o livro nas mãos. Essa foto é a foto da capa, se não me falha a memória, ela é uma foto que foi tirada no dia 31 de dezembro de 2012. Nós estávamos em família visitando a Pirâmide do Sol e, como disse a Araceli Cortez, que revelou meus filmes aí no México, inclusive eu mandei uma mensagem para ela e ela me respondeu, está tudo bem, tudo tranquilo. A Araceli disse, este céu é um céu, como dizia minha mamã, é um cielo aborregado, ou seja, ele lembra flocos de lã de um borrego, de um carneiro. Então esse céu que tem essas nuvens como que estabelece uma conexão entre a terra e o céu para mim. É uma pirâmide que liga essa parte, ou os pés na terra,
com as imagens no céu. E essa ligação, vamos dizer assim, ela eu talvez, né, tenha buscado representar essa ponte, essa ligação, enfim, a partir dessa imagem que veio para a capa, não por uma escolha minha, inclusive, né? Mas quando eu vi essa foto na capa, eu achei que ela servia. Então, para concluir a minha fala, eu queria mais uma vez agradecer a vocês a oportunidade, vamos dizer assim, de estar aqui reatando laços, de estar falando com vocês, até porque eu acho, né, a fala é uma coisa divina também, né, é um pouco de ar que vibra cordas vocais, mas que se a gente achar que a fala é só isso, a gente perdeu o mais significativo, que é o sentimento, que é essa coisa que a fala nos transmite, esse poder de evocação que a fala tem, que num certo sentido é ar e cordas vocais, mas dizem também que a nossa alma, ou que a nossa vida vem quando a gente dá o primeiro, né, a primeira inspiração é sinal que a gente está vivo. Então, eu quero agradecer a vocês pela oportunidade de eu me sentir vivo falando com vocês. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado, Ângelo. Temos vários comentários aqui, algumas perguntas, não? Começando com Ana, as perguntas para Ana. Ángeles Terán dice que ese libro es un resumen visual de México. Cada imagen uno se puede sentir identificado, que muy bello tu trabajo, ¿no? Carlos Felipe dice que es súper bonito y poético tu libro, Ana. Marta Baeza dice que es ótimo. Y Cláudia Verônica Chagoya dice que es mexicana, vive en Brasil y amó ver las fotografías tan lindas de su país. Ella te pregunta, Ana Luisa, le gustaría saber qué te llevó a hacer eso en México y cuál fue tu impresión final de ese país en comparación a otros países latinoamericanos. Bueno, yo no sé si yo escogí a México o México me eligió, porque yo viajé a México por la primera vez en 2006 y desde ese momento yo imaginé, desejé de hacer algo en México. Yo conocí a professora Orlandina de Oliveira, que é do Colégio de México, e começamos a fazer um trabalho compartido um pouco de coisas por la universidade. E quando nós tivemos a oportunidade de elegir um país, não havia dúvida alguma de elegir a México. Eu creio que eu poderia ir a outros países. Muitos colegas em esse entonces perguntavam, mas México é um país muito violento. E eu, bueno, sim, mas Brasil é um país muito violento, mais que México, incluso, sim, mais que México. E por isso, pero havia algo como quando eu cheguei por la primeira vez em México em 2006, eu me senti em minha casa, apenas. Isto é uma coisa muito diferente, creio, porque passa por outras experiências, outros sentidos, outros sentimentos. Ou seja, me senti como uma conexão muito forte, como estar em casa. E, por outro lado, me senti, tive a certeza da imensa ignorância que eu vivia de México e de outros países de América Latina. Pero de México
eu pensei, mira, somos tão... Nós outros em Brasil somos tão colonizados, tão assim como fortemente colonizados, que muitas vezes nós somos capazes de imaginar uma vida de riqueza, de beleza, que existem em outras partes e que são distintas, pero nós outros somos muito marcados por los estereótipos. E quando eu cheguei a México, estava em uma situação muito especial nessa primeira vez de fazer isso, em um encontro internacional de museus universitários. E eu me quedei simplesmente assim como mon Dieu, porque em México e na Cidade de México, em la UNAM, havia uma imensa quantidade de museus universitários, incluso se estavam criando novos museus. E acá eu trabalhava em um museu de nossa universidade, um museu de arqueologia e etnologia, pero assim como algo como fazer uma missão de secar hielo, assim, porque no, em todas as prioridades da universidade, desafortunadamente, isso era lo menor de lo menor. E quando eu cheguei a México, me quedei muito surpresa e muito tocada por la profundidade das investigações em essa área da museologia. Então, isso foi a primeira oportunidade que aí eu vivi. Depois, com isso da investigação comparativa, foi uma forma de pensar como vivem os jovens em México e Brasil, que situações podem ou não se permitem uma comparação ou não. A situação, por exemplo, imaginando a Cidade de México, é muito diferente de los jovens que vivem em Oaxaca, em las comunidades ao sul de México, que são mais indígenas do que a Cidade de México, por exemplo. E esse tipo de situação não se passa em Brasil, por exemplo. Então, há características étnicas que são muito diferentes. Pero em Brasil, o que passa, por exemplo, mais especificamente em se tratando da juventude, o que passa com a juventude negra, que é a que mais vulnerável de todas, porque são estes jovens que são mortos de 2005 a 2015 em las investigações de IPEA, um instituto importante de investigação em Brasil. Foram mais de 318.000 jovens assassinados. Repito, 318.000 em 10 anos. Bueno, entonces, el tema de la violencia en Brasil se transforma em um tema muito denso, muito complexo, porque há toda uma fragilidade, que me parece que em México é um pouco distinto. Mas em México se matam muito os jovens também. Então, não é solamente em Brasil, pero se miramos as cifras cruas, a situação é terrível. Então, esse é um tema que eu sigo investigando, outros tipos de ação juvenil e tudo, pero este início de investigação foi por as formas não
naquilo que está matando os jovens, pero aquilo que estavam fazendo de bonito, de rico, de criatividade, na música, dança, o grafite, todo isso. Este sempre foi o universo que eu me lancei, porque o tema da violência, há uma enormidade de investigadores super importantes em Brasília, em México, e creio que eu não tinha nada a ser ou acrescentar em este campo. Pero de las culturas sí, e eu sigo trabalhando com isso. E además que houve uma série de circunstâncias que favoreceram que essa investigação pudesse avançar, desde o apoio de Orlandina de Oliveira, de Maynor Mora e de las pessoas do Colégio de México e, sobretudo, de los jovens de Ilegal Squad, de Ecker, de Doni, de Sheila, de Tisa, de tantos que nos acolheram e praticamos muitos e nos invitavam a seus encontros e todo isso. Então, isto sigue forte e para mim é o que me anima a seguir com esse tema. Muy bien. Ahora pasamos una pregunta a Ángelo. Ángelo, Claudia Verónica Chagoya te pregunta, dice que le gustaría saber qué sentimiento bueno y malo dejó en este proyecto de fotografía mexicana en ti. Hola, bueno, yo creo que no existen sentimientos malos para mí. Entonces, sí dejó muchos sentimientos. Bueno, unos que es más fácil de sentir y otros que son más difíciles. Tal vez así se pueda pensar algo como bueno o malo. Pero de todas maneras, yo creo que fue muy bueno hacer este libro y él me evoca sentimientos muy profundos de la amistad, del amor, de la solidaridad, de la tranquilidad, una cosa muy fuerte, vamos a decir así. Entonces, yo creo que es de esto que se trata el tema de lo que se quedó conmigo, de lo que yo estoy trabajando. Son sentimientos muy significativos. Tal vez por su intensidad, es que yo, bueno, empezamos a trabajar con las imágenes en 2017. Entonces son 3 años para que el trabajo gane la luz, vamos a decir así. Entonces, el tiempo que ha tomado para rever las imágenes y después para hacer la edición o algo así, esto creo revela la intensidad de la cosa. No sentimientos difíciles o malos, pero intensos. Entonces creo que es esto. Acerca de, con gancho de lo que está diciendo Ángelo, yo quería preguntarles exactamente eso. ¿Qué criterios usaron ustedes para seleccionar las imágenes? Porque pues obviamente eran miles de imágenes y en algún momento tuvieron que decir, mira, se quedan 30, se quedan 26, esas son las que se quedan. ¿Cómo lo hicieron? ¿Sigo yo? Tú y después Ana. Ajá. Bueno, yo estoy acá, entonces ya sigo. Bueno, hay una parte técnica, vamos a decir así. Yo tengo de México en película, creo que unas 5.000, 10.000 imágenes. Entonces, bueno, se empieza a mirar las hojas de contacto y algunas imágenes
nos ha llamado la atención. Entonces, el primero, en el comienzo de todo, yo y Walter Toms, empezamos a mirar lo que nos llamaba la atención. Y después de esto, como que hicimos una primera selección, creo que tendría como que 400 imágenes, y hicimos una ampliación, una copia en Xerox, una fotocopia, y las pegamos en la pared y cubrimos el piso con las imágenes. Y empezamos a pensar caminos. Después Felipe ha trabajado en esto, Gurán ha trabajado en esto también. Y al final del proceso, uno va como que llegando, como que las imágenes se ponen en tu frente, no salen más. Entonces creo que esto es la parte mágica, vamos a decir, porque este proceso de mirar las imágenes, después pegar en la pared, dejar una semana ali pegado y ver lo que tú dices, no, esto ya no importa tanto, pero estas sí tienen que quedarse. Esto es como que una cosa técnica, pero después de esto, ahí sí uno empieza a sentir y ahí esto que da el cierre de la cosa. Muy bien, qué interesante. Ana, ¿nos cuentas cómo fue tu proceso de selección de las imágenes? Bien, de principio, como yo hablé, abrimos este archivo que era muy grande, pero yo tenía fotos desde 2006, cuando viajé por la primera vez a México. Entonces, viendo todo eso, después yo pensé dos cosas. Una, de hacer una selección de 2012, en ese tiempo que vivimos ese cotidiano tan cheio de vida, de cosas de alegría, de música, de olores, de sabores de México, este año. Y después, cuando estábamos ahí, yo había hecho un trabajo de sacar fotos de estos que son las velas que aquí están, como yo saqué creo que 3, 4 películas de este tema, digamos. Después yo saqué fotos de esta misma forma en árboles, cuando la gente hace corazones y todo, mi vida, cariño y chao. Entonces, yo tenía así como, si voy a hacer un libro, esto yo creo que va a integrar este libro. Entonces fue un proceso muy interesante de esto que Ángelo habló, de hacer una selección, y bueno, esto es muy importante, y como você se apega, y bueno, pero después, calmamente, indo y vindo, mucho tiempo, haciendo pequeñas ampliaciones en xerox de las fotos, mirando en las paredes, en piso, mucho tiempo para hacer lo que queda o que no. Bueno, desde trabajo con Walter Toms y Felipe, nosotros hicimos 8 ediciones, 8, hasta creo que llegamos a 9. Sí, porque las cosas van cambiando de lugar, de todo esto, hay que sacar unas fotos, y yo hablé como, no, esto... creo que en agosto, septiembre de 2018, yo tenía una línea para hacerlo.
E isto me ajudou de forma importante para fazer uma seleção e sacar fotos. Ah, é linda, hermosa, não cabe. Então, eu creio que, mesmo fazendo isto, ao fim, eu hoje, mirando, creio que algumas fotos eu poderia deixar afuera, pero se quedou assim. Además, é uma edição de autor, então eu mesmo la financiei. E é uma edição limitada, são 108 exemplares numerados e está solamente isto. Creio que, pero este processo ao fim, quando eu mirei assim como está aqui meu livro, como isto que Ângelo falou desta coisa que tem uma materialidade física, olor assim, e todo isto com as coisas que eu imaginei que devia ter, como estas cositas assim, que são algo que México, pero hermoso, ¿eh? Así como se mirar a gente e a beleza que está nestes lugares e todo. Então, de mi parte, foi este processo que creio que para mim foi difícil fazer todo, pero a Walter e Felipe creio que foi mais difícil porque havia coisas assim, não, isto está demasiado, não, este tem, então como uma coisa de força pero não se deje que vá, não se apegue a estas fotos, deje que vão. Pero me dejó muy contenta porque esse foi meu primeiro livro de fotos, assim, como um fotolivro. Como eu estava muito nerviosa, muito assim, como falar, mira, eu saco fotos, pero nunca me havia imaginado como, mira, mi amigo Guran falou há pouco, eres uma fotógrafa, como uma fotógrafa, quase fotógrafa, eres uma fotógrafa, graças, está bem, eu sou, todo bem, estou. Sí, claro. Y me imagino también la dificultad de los chavos que estaban apoyando en el proyecto, las personas que estaban apoyando en el proyecto, porque obviamente ustedes hicieron esta experiencia, ese es resultado de una vivencia muy profunda que tuvieron aquí en México, ¿no? Y ellos a lo mejor pues se conocen, o no sé si conocen México, qué tipo de relación tienen con México. Es muy difícil, yo creo, ¿no? Ser... porque para ustedes essas fotos tienen un otro valor, tienen un otro significado, ¿no? Más allá de la cuestión estética, que obviamente es muy importante, pero también son recuerdos, son otros objetos, ¿no? Bueno, vamos a seguir aquí con las preguntas. Ángel Esterán dice que supone que ustedes se llevaban sus cámaras a todos lados, ¿no? Pero tuvieron un tiempo de vivir o pasear en México antes de empezar a fotografiar las imágenes que nos muestra. Él está preguntando si ustedes han tenido ese tiempo, un periodo de acostumbrarse a los paisajes mexicanos, un tiempo de conocer México antes de fotografiarlo, o si las cosas acontecieron al mismo tiempo. Ángelo? Bueno, yo hace unos tantos años que mi cámara siempre está colgada en mi cuello. Entonces, bueno, las personas preguntan, ¿dónde está su cámara? Cuando por casualidad no estoy con una cámara colgada en una parte de mi cuerpo. Bueno, entonces no viajamos o no viajé, no conocí y después la cámara está siempre en la mano y cuando siento el deseo de tomar una foto, yo la tomo y después veo lo que pasa, vamos a decir así.
Entonces, por isso tomo muitas fotos e, bueno, é isto. Ana, ¿tú quieres contestar esa pregunta? Sí, pero así yo, diferente de Ángelo, yo no tengo este hábito de salir siempre con una máquina, pero en México, siempre que salimos a caminar o viajar ahí en México, siempre Ángelo tenía su máquina y yo a mía, y sacamos fotos todo el tiempo. Entonces, no como una cosa, yo voy a hacer una foto así, así, pero una idea más como que se tiene un objetivo de hacer fotos. Así como caminamos y fotografamos juntos, pero como ustedes pueden ver, yo he hecho un libro, Ángelo su libro, y nosotros hicimos libros completamente diferentes, mesmo caminhando por los mesmos sitios, las mesmas, encontrando las mesmas personas e todo. Então, são processos diferentes, como se estivéssemos assim em um tempo compartido e mirando coisas e eligindo coisas diferentes e para ser esses livros em especial, assim como o que elegimos expressa um pouco de nossas diferenças. Eu recuerdo como uma das primeiras charlas que eu tive com Valtinho, nosso querido amigo, sobre isto de que era México para mim. E eu falei da música, da dança, das pessoas, como é bom estar em um sítio onde as pessoas te miram e a pouco começo a praticar e te conhecem e bueno, assim como há uma coisa de muito afeto e de los sonidos, das danças dos dançantes, de nossos amigos dançantes de Coyoacán e todo mais. Então, para mim era isto, assim, como era lo que vibrava, lo que me encanta e me encantava. Muy bien. Bueno, hay muchos elogios por acá, mucha gente felicitando el resultado del trabajo, ¿no? Y está Carlos Felipe que pregunta, que pide si ustedes pueden enseñar alguna foto que en la edición de sus libros casi quedó afuera, pero que al final permaneció. Contándonos por qué las mantuvieron y cuál el valor y intensidad que no pudo salir. O sea, una foto que estuvo así en la berlinda, de que casi se queda afuera, pero ustedes dijeron, no, esa sí viene para acá, que nos enseñaran alguna de esas fotos. Ángelo, ¿tienes alguna de esas? ¿O várias? Começo. Bom, Carlos, boa noite, tudo bem? Tem uma foto, na verdade, a maioria das fotos que foram tiradas, elas não voltaram. Talvez numa primeira edição eu tivesse umas 60 fotos, mais ou menos. E teve uma que eu tenho a impressão que quase saiu, mas acabou não saindo, que é essa foto aqui, que essa imagem, chega bem pertinho, ela é de um pinheiro azul, é um azul clarinho. Eu nunca vi na minha vida, a não ser esses dois exemplares, pinheiro azul. Eu conheci normalmente verde, mas azul eu nunca tinha visto. Então, para mim, isso tinha um valor extraordinário. Mas, né, na primeira edição, segunda talvez, apareciam pessoas. E depois a gente foi vendo que, diferente da Ana Luísa, as minhas imagens são de pedras, de árvores,
E quando tem pessoa, a pessoa está representando alguma outra coisa. Ou tem estátua, tem uma escultura, e as pessoas propriamente, elas não aparecem como retratos. Então você tem uma imagem como essa, que não é uma pessoa. Você tem uma foto de uma pessoa, uma imagem como esta, que não é de uma pessoa, mas que representa algo antropomorfo, vamos dizer assim. Então, eu estou procurando aqui uma foto que eu acho muito legal e que não é uma foto que, na verdade, é uma foto que a pessoa serve de suporte do Empire State Building. Então, aí a foto do Pinheiro Azul parece que recuperou um pouco do seu espaço. E aí ela compôs a narrativa nas árvores. E se eu não falo para vocês, vocês ao verem a imagem, não vão fazer a mínima ideia de que o pinheiro não é nem branco e nem verde claro, ele é azul claro. É um azul maravilhoso. É lindo. Então é isso. Essa acho que é uma imagem do pinheiro azul. Muito Voltou, bem. ganhou sentido. Ganhou sentido, Pinheiro Azul, maravilhoso. Ana, você vai mostrar para a gente a sua foto, que quase saiu, mas ficou? Eu vou. Então, na composição, o que aconteceu aqui? Eu fui fazendo os corações, eles entraram como uma divisão, como capítulos, né, em que eu vou desenvolvendo um tema. Então, essa foto, ela quase saiu. Na verdade, ela saiu e no último momento eu falei, eu sonhei, falei, ó, pessoal, é o seguinte, não vai dar. Porque essa foto, dentro do que seria esses capítulos aqui, né, ela conversa com essa outra aqui, né? Então, ela tem a ver com essa dimensão, digamos, da questão da religiosidade que a gente tem tão marcante, tão forte no México. E é uma religiosidade assim que ela tem uma mescla de elementos que o sagrado e o profano eles estão assim inseridos na vida cotidiana. Então, por onde você vai, você tem a Nossa Senhora de Guadalupe em cada canto, em cada esquina e tal, e esses altares, esses assim, num bairro, na entrada de uma rua. Então, é uma coisa que é um elemento constitutivo da paisagem urbana da cidade, né? E aí, essa coisa podia parecer muito esse elemento religioso e, né, uma coisa assim muito, às vezes, meio carolice, assim, mas para mim tinha uma importância, assim, porque ele foi construído trazendo uma linha, dentro dessa linha, esse componente da Nossa Senhora. Além do que, você sabe, né, Ana, que aqui tem coisas como essa vela que a gente só encontra nesse lugar, no planeta, que são flores de vela que a gente nunca consegue trazer porque elas se quebram na viagem, né? Além desses lírios maravilhosos, que eu sinto o perfume ainda aqui. Então, são coisas assim que você fala, não, isso tem um lugar no planeta que tem isso. Então, aí o pessoal, acho que os meninos já estavam assim, ó, tá bom, então, falou, olha, com licença, mas aí ficou essa foto, tudo bem, não criou maiores problemas ali, eu acho. Muito bem, a Virgem de Guadalupe garantizada no livro.
Eu queria só comentar uma coisa, até que eu ia falar isso ali no início e passou. Mas, assim, a gente tinha um projeto esse ano, tanto eu e o Ângelo, de ir ao México, de voltar ao México. Provavelmente outubro, novembro, que era mais ou menos quando a gente estava pensando em ir. E estar aí no Centro Cultural ao vivo, podendo fazer o lançamento desses livros. Porque o meu eu lancei em novembro, dezembro do ano passado. E o do Ângelo ficou pronto, acho que em abril desse ano. Então, assim, a gente queria poder ir, poder viajar, poder difundir os trabalhos da gente, apresentar, né? E isso não foi possível. Mas essa oportunidade que vocês, o Centro Cultural Brasil-México, estão proporcionando para nós é muito grande, é muito importante e eu agradeço do fundo do meu coração. Mas eu espero viver, eu sei que o meu futuro é mais curto do que os que são mais jovens, mas eu espero viver para poder chegar lá ao México novamente. Com certeza, quando tudo isso passar, nós vamos estar aqui esperando vocês para ver esses livros fisicamente. Não se preocupem. Tomando mescalito. Tomando mescalito, com certeza. Então, o Júlio César diz, queridos professores, seria a essência da etnografia essa jornada transformadora, indizível, que para sua comunicação, uma tentativa pelo menos, se transforma em uma performance do autor, tradutor da experiência vivida? Perguntou, né? Quem vai responder? Começo, Jo. Vai lá. Então, eu acho que sim. Pronto, está respondido. Não, olha, sem brincadeira, eu acho que a gente funciona nesse mundo como tradutor, num certo sentido. Né? Dizem não, né? O sentido da palavra tradução começa em traição, né? Então, talvez a gente possa pensar não a traição, essa coisa melodramática, novela mexicana ou algo assim, mas a traição no sentido de que tudo que a gente faz passa por uma representação que você constrói e você dá o seu ritmo, o seu tom para aquilo que você faz. Então, fotografar não é diferente de escrever uma poesia ou de fazer uma etnografia ou de conversar com uma criança. Você está passando alguma coisa que você experienciou, que você sentiu, da maneira como você consegue. Então, eu acho que o fundamental é você encontrar os caminhos que você pode transmitir as suas experiências de vida de uma forma que seja criativa, produtiva e que te cause, né, mais do que produtiva, que te cause satisfação. A ideia de estar satisfeito com a maneira pela qual você transmite essa experiência. E aí não importa qual é a maneira, se é fotografando, se é o que quer que seja, fazendo etnografia, mas eu acho que sim, as coisas... Sim, a minha resposta a essa pergunta é sim. Okay. Ana? Então, eu acho que é uma forma, assim, de fazer esse tipo de trabalho, mas eu diria assim, é uma forma de fazer uma criação que nos desafia a procurar outros caminhos, porque se eu fosse escrever um artigo sobre isso, como eu já escrevi, o registro, a forma é completamente diferente. Você tem alguns protocolos que te prendem, que te amarram dentro de um discurso científico, às vezes já bem boring, bem chato,
bem sem graça, bem sem vida, assim, né? Desencarnado, assim, né? Sem essa substância viva. Que eu sinto isso. Essa experiência, para mim, é uma experiência absurdamente transformadora, porque digamos, é uma ousadia você se colocar num lugar e se colocar fazendo uma coisa assim fora de um protocolo que você está tão familiarizado. Digamos que eu estava muito na minha caixinha e aí eu fui desafiada pelo Ângelo a sair da minha caixinha. E eu consegui sair, eu acho, sabe? Porque é uma coisa completamente diferente. Mas isso tem um estatuto que ele tem essa densidade porque, na realidade, nós, ao fazermos isso, nós transformamos e traduzimos de corpo e alma toda aquela experiência viva. Então, é isso que eu acho que traz, digamos, uma coisa que não são eles lá, o México lá que está, aquela coisa de um distanciamento, porque nós fomos abraçados, nós fomos assim absurdamente abraçados, acolhidos pelo México, pelos mexicanos, mexicanas, por todas as pessoas que a gente teve a oportunidade de conhecer nesse caminho. Então, aquela distância desejável e tal, ela ganha outro lugar, ela nem é relevante, digamos, nesse contexto e para o que a gente quis traduzir aqui, né? Como o Ângelo falou, é uma tradução, né? Mas para mim esse processo ele tem que falar e expressar aquilo que está no sentimento, que está na emoção, que é uma coisa pulsante, viva, que eu acho que é o que importa. Basicamente, isso. Muito bem. A Cláudia Chagoia, que é a nossa participante mexicana que vive no Brasil, está perguntando se tem algum lugar em particular do qual vocês se namoraram do México, algum lugar do México do qual vocês se namoraram. Ela diz que é de Guadalajara, se vocês conheceram Guadalajara. Então, bom, eu vou falar em português porque acho que você está aqui no Brasil, você entende legalzinho. Sim, estivemos em Guadalajara. Inclusive, algumas fotos que eu fiz em Guadalajara entraram numa primeira edição e depois saíram. Eu me lembro de uma foto de uma estátua de uma mulher do centro de Guadalajara, que representa uma mulher, a estátua, com um vestido desfiado, uma estátua de bronze, acho em tamanho natural. Então, na verdade, é muito difícil escolher um lugar que a gente tenha gostado mais ou menos. Porque se a paisagem, sei lá, o mar de Tulum é super bonito, com uma pirâmide na beira ali, quase molhando os pés na água do mar, sei lá, você andar pelo centro da cidade do México, que tem essa coisa da poluição, do barulho e tal, isso também é maravilhoso, isso evoca na gente algo assustador, num certo sentido, porque tem ali muita coisa, você sente né, essa ligação, cada passo que você dá é uma experiência, vamos dizer, como se o tempo, como diria o Dom Juan, como se você tivesse parado o tempo e aí você navega nessa coisa e, sei lá, como se você estivesse em outro lugar. Então, dizem que é por conta da altitude. Eu acho que tá, não sei, eu já estive em lugares com essa altitude e não é a mesma sensação. Acho que cada lugar é um lugar. E para todos os lugares que eu fui no México, foram alguns, não foram tantos assim, mas esse encantamento se manteve e se repetiu, vamos dizer. Talvez porque, em certa medida, o encantamento estava dentro de mim.
porque o México permitia para mim ver coisas, sentir coisas que aconteceram lá, que, né, esse sentimento pôde brotar dentro de mim, porque eu estava lá e estava aberto para poder sentir isso. Então, é isso, acho. Ana, você quer comentar alguma coisa sobre isso? Então, nós fomos a Guadalajara, estivemos lá, fomos com o Ecker e Doni, Senck e um grupo de pessoal do grafite. E assim a gente conheceu pouco Guadalajara. Eu tinha uma referência de Guadalajara, não pela cidade, mas da professora Rosana Reguilho, uma pesquisadora de cultura juvenil, de juventude no México, super importante. E foi engraçado, foi justamente na cidade de Guadalajara que a gente teve uma situação um pouco difícil, porque o pessoal do grafite montou uma exposição numa casa, num centro, e aí houve um conflito com o pessoal do grafite de Guadalajara, de modo que a exposição foi montada num dia, desmontada no outro, e a gente foi embora. Então não tive a oportunidade de conhecer mais a cidade e a riqueza, né, da cidade de Guadalajara. Mas eu acho que para mim também é difícil dizer um lugar preciso. O que eu sei é que estar no México foi estar em situações extremas, né? De uma riqueza da cultura pré-hispânica, da cultura contemporânea, mas ao mesmo tempo dessa conexão e de você sentir que de dia a dia a Terra está tremendo e tem um vulcão ali que solta fumaça e a Terra está tremendo. Então, se você não consegue se sentir vivo no México, você não vai conseguir se sentir vivo em lugar nenhum, porque você sente, o teu corpo sente a vibração disso, e tá tudo ali assim, e de repente tá tudo ali como em 2 anos atrás, 3 anos, não sei, que deu o outro terremoto no dia 19 de setembro, que quando fazia 25 anos do terremoto de 85. Aí você fala assim, nossa, então essa força assim, que de repente vem tudo abaixo e de repente as coisas vão se construindo, enfim, mas essa coisa do calor, o tremor da terra, o que está ali uma hora e dali a pouco não está mais. Então a gente entra em contato com uma outra dimensão, eu acho, que é incrível, né? Que eu acho que é muito forte e sempre me chamou a atenção, porque como a gente é muito, muito mega colonizado, nós sempre pensamos numa antiguidade, no Egito, em Roma e os gregos, né? Então parece que só tem uma coisa lá, porque a gente é colonizado, infelizmente. Aí, a hora que você entra em contato com as culturas pré-hispânicas, que sabe, é algo assim realmente indescritível. E assim, porque você fala, opa, tem muito mais coisa, né? E aí não é o pré-hispânico só do México, é toda essa América Latina, é toda essa América que tem essa potencialidade, que tem essa vibração. Então, é bonito isso. Eu não estou nem mais falando espanhol, olha só. Bem, a gente aqui faz uma mistura entre o português e o espanhol. Eu também já parei de falar em espanhol, mas a gente volta. A Maria Tarcísia está perguntando se hoje vocês voltariam a fotografar o México. Com certeza. Com certeza. Eu só preciso, esse corpo precisa conseguir chegar aí.
esse país que hoje é o Brasil, esse país que virou isso que vocês acompanham, né? E isso que quem está aqui acompanha e sabe, a tragédia que está aqui, mas nós não podemos sair daqui hoje e ir para aí, né? Nós não somos bem-vindos em parte alguma do planeta hoje. Nós não somos. Então, a única coisa que eu poderia fazer hoje é olhar essas folhas contatos, rever as fotos e pensar, tá, eu vou fazer um outro livro, eu vou escrever outro, mais outro, porque, infelizmente, no momento, a gente não consegue. Mas quando isso for possível, eu vou ao México, eu vou dançar na praça com os velhinhos e as velhinhas, eu vou tomar mezcal e eu vou abraçar todos os meus amigos e amigas no México. Se assim for possível. Apenas. Muito bem. O Vitor está fazendo uma pergunta muito interessante. Ele está perguntando que se vocês, quando vocês voltarem para o México, com apenas uma bobina de filme, que tema vocês fotografariam? Isso parece um reality show, né? Assim, um desafio. Mas é interessante a pergunta. Ângela, você quer responder primeiro? Pode ser. Eu só queria... eu tive que resolver um assunto aqui, mas eu ouvi a pergunta. Acho que foi a Tarcísia que fez. Né? Você quer responder também? Eu respondo rapidamente também. Sim, voltaria. Com muito gusto. Muito gosto. Hoy se fuera. E eu creio que até o final do ano talvez seja possível. Né? Por que não? Mas, enfim, respondendo à questão do Vitor, eu talvez fizesse o que fiz da outra vez, né? Colocaria o filme na máquina, saberia que só tenho aquele filme e, bom, ficaria atento para cenas que me chamassem a atenção, porque eu não sei fotografar, ou é muito custoso para mim fotografar, sabendo o que eu tenho que fotografar. Eu prefiro fotografar o que aparece, o que pula na minha frente, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que o tema que eu fotografaria, se tivesse uma só bobina, seria o tema do acaso, né? Ou da coincidência, ou da sincronicidade, ou do encontro, né? Essa coisa assim do acaso, talvez seja a palavra que defina isso. É isso, Vitor. Muito bem, Vitor. Muito bem, Ângela. Ana, o que você fotografaria? Se eu tivesse uma única bobina com 36 possibilidades de fotografar, eu gostaria de, pelo menos, poder ficar 36 dias seguidos. E cada dia eu faria uma foto. Cada dia, né? O que aparecesse, o que fosse. Mas eu, quando estava pensando aqui, eu lembrei muito de um filminho que tenho, né? Filminho, modo de dizer, da Graziella Iturbide, que chama Ai Tempo. Então, se eu pudesse estender as 36 poses para 72 e eu fotografar dia sim, dia não, eu poderia usar esse único filme para ficar 72 dias no México, vivendo cada dia, porque há tempo. Para esse tempo que nós, né, não sabemos como vai ser, como virá. Mas ele virá, uma hora ele virá. Do futuro eu nada sei, mesmo, não há nada, mas esse ai tempo é um alento para o nosso coração. E para mim seria um desafio mesmo, porque dependendo da situação,
que eu vejo, uma coisa assim, eu entro quase às vezes num estado meio de transe, que eu saio fotografando, aí fiz um filme, 2, 3, 4, e de repente aconteceu, você fala, nossa, gastei 3 filmes aqui, ou seja, 70 e tantas, 80, 90 poses numa coisa assim. Então, esse desafio que o Vitor propõe, ele é super incrível. Adorei, Vitor. Vou seguir. Ótima ideia, não é? Uma excelente ideia, que não sejam 36 dias, mas que sejam 72 pelo menos. Nossa, já ia dar um bem para o coração. Bem não legal. é? Então, anotem a ideia. A Edna Bravo está falando de uma questão aqui muito interessante, porque ela diz que, bom, primeiro ela diz que nunca tinha sentido uma mostra de carinho tão bonita pelo país dela, tão grande, tão forte, como que exala cada uma das páginas desses livros maravilhosos que vocês fizeram. E não é só a memória de uma viagem que adorei saber que vocês amaram, mas também de uma cotidianidade que daqui um bom tempo não vamos ter mais aqui no México. Aqueles espaços públicos agora, pós-Covid, e as imagens em preto e branco me produzem uma saudade do barulho diário, das cores, dos cheiros da cidade e dos cantinhos arborizados. Gratidão por nos dar um olhar lotado de amor, para não esquecer a beleza dos detalhes das coisas comuns. Não é? Bom, a Cláudia lembra que a estátua de Guadalajara é a Minerva. É uma Minerva, a estátua que você viu em Guadalajara. O Rafael Flores agradece a sensibilidade dos artistas, que assim como eles intentam deixar curiosidade em seu público, creio que também México deixa em seus visitantes o desejo de regressar, de conhecer mais e difundir suas experiências. E Débora diz, queridos, felicidades por seu trabalho, me comovem profundamente. Quedan las huellas y los versos. Muchas gracias. Bueno, yo quería hacer una última pregunta a ustedes, no sé, por el tiempo, si las preguntas, la gente que nos acompaña todavía quieren hacer otra pregunta, pues aquí estamos un ratito más. Yo quería preguntar, Ángelo, ¿qué es el avesso del verso para ti? Olha, o avesso do verso é você reunir coragem e força, acho eu, para conseguir expor aquilo que você guarda mais profundamente dentro de você. Então é meio como que se virar no avesso, como se diz, para compartilhar isso. E às vezes, né, para mim pelo menos, é uma coisa muito difícil me permitir expor aquilo que eu guardo dentro de mim. Então, talvez esse nome tenha vindo, porque ele veio para mim. Eu lembrei do Caetano Veloso, do avesso, porque eres o avesso do avesso. Avesso do avesso. E o avesso do avesso do avesso é o direito, vamos dizer, né? É o que está fora já. Então, isso foi uma coisa que me, sei lá, ajudou a transformar em palavras essa sensação. Eu consegui expressar alguma coisa e mostrar isso que tem essa, vamos dizer assim, que precisaria ter para mim essa delicadeza para ser exposta, essa suavidade, essa tranquilidade. E daí, verso, para mim, poesia, eu acho, tem essa capacidade. Então, é o meu avesso, ou é o avesso da minha poesia que está reunido nesse livro, vamos dizer assim.
Que bonito. Eu fico pensando também, eu penso muito nos avessos também das coisas, e fico pensando nos avessos, talvez, das fotos, né? Nos avessos das pessoas, da parte de trás da foto que vocês fizeram, que não apareceu na foto. Eu acho que o avesso tem uma profundidade muito grande, não é? E ele é muito importante, ainda que a gente às vezes esqueça dele, mas é onde fica. As raízes, onde ficam os pontos dos nós que a gente dá, dos pontos que a gente dá. Então, realmente, eu acho que o avesso é um lugar muito interessante para explorar. E, Ana Luísa, eu queria perguntar para você, o seu livro se chama Huellas. Eu queria te perguntar qual é a huella que o México deixou em você? Então, eu acho que a maior huella que deixou para mim foi de me colocar num lugar diferente de tudo que eu tinha vivido. E num lugar assim de olhar de longe, né? Olhar o Brasil de longe, olhar a vida aqui de longe, esse distanciamento físico assim, foi importante para que eu pudesse redefinir um pouco uma parte, pelo menos, dos meus caminhos assim. Então, foi uma experiência realmente como tão densa, tão profunda assim, quando você tem o coração ferido. E quando você tem o coração ferido é quando se partem as coisas para entrar e passar uma luz, passar coisas que antes não eram possíveis, né? Então, você ter o coração partido, de alguma maneira, te permite e te coloca num outro lugar. E foi para esse lugar que eu fui, foi para esse lugar que eu passei a me deslocar, e foi para esse lugar que eu comecei a ter um outro tipo de conhecimento e de experiência, obviamente. Então, Muito e bem. eu achei tão incrível assim a coisa quando eu vi depois para colocar o título, essa coisa de Huellas que tem a ver com a marca, o sinal, mas tem a ver com uma dança tradicional. Então, no dicionário que eu fui ao dicionário, ela é uma dança tradicional como um fandango, uma coisa assim. E eu achei, nossa, porque no final casava muito com tudo que estava escrito ali, está escrito nesse pequeno texto de apresentação do livro. Muito bem. A Orlandina diz que felicidades, muito lindo o trabalho, que ela gostaria de ver mais fotos do livro do Ângelo. Vamos lá, Orlandina. Essa é a primeira foto. O início do universo, vamos dizer assim, né? Onde tudo começou. Essa é a segunda. E essa é a terceira. Então, para mim, isso fala muito dessa coisa da relação com a morte do México, né? Para que alguma coisa nasça, é necessário que outra morra. Então, essa imagem me remete a São Francisco de Assis, e ao pé de São Francisco tem alguns animais mexicanos que estão em negro. Então, né, você tem ali São Francisco
cuidando de um coiote e de um sapo, de uma rana. Isso, para mim, tem a ver com... vou usar uma palavra contemporânea que está na moda. Resiliência, que é muito da espécie humana em geral e dos mexicanos em particular. Talvez isso também signifique o avesso do verso, ou o lado de dentro, o lado de fora. Enfim, num certo sentido, as pessoas estão muito presentes nas minhas imagens. Renascimento e morte, raízes. Uma imagem de força. Que para mim é muito significativa, é um grafite do Roa, no All City Canvas de 2012. Eu não lembro o bairro agora, mas é uma região difícil na cidade do México. Então tem uma cascavel dando cabo de uns ratones, umas rotações. Bueno. E vamos a última, que já havia mostrado, que está em frente ao Museu Diego Rivera, creio. Então, enfim, acho que espero ter colocado mais imagens. Enfim, não mostrei todas, mas acho que pode te dar um panorama para você e para os demais dessas imagens, das imagens que eu coloquei. Enfim. Muito bem. Então, acho que só resta agradecer muito a presença de vocês, a generosidade de vocês de vir compartilhar as suas impressões sobre o México, os seus sentimentos sobre a experiência e sobre o que vocês passaram por aqui conosco. Nós faremos essa apresentação ao vivo e a cores e pessoalmente algum dia aqui no Centro Cultural Brasil-México, não é? Para nós será um prazer fazê-lo. E muito obrigada pela presença, muitas graças pela presença de todos. Eu quisiera invitarlos una vez más a que sigan nuestra programación. Seguimos con ese tipo de eventos. A cada semana hay un evento diferente. Estamos acá, estamos abiertos a sugerencias también, ¿no? Estamos tratando de acercar a la cultura brasileña al pueblo mexicano. Y siempre también abiertos a hacer el intercambio cultural entre Brasil y México, como el intercambio tan bonito que hicimos hoy, ¿no? Con ustedes. Ustedes son ejemplares vivos de lo que pasa cuando uno se mueve y está abierto a conocer otras partes, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por el cariño, muchísimas gracias por el trabajo tan bonito, ¿no? Por la disponibilidad de compartir, la generosidad de compartir con nosotros. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Ángelo. Entonces, cerraremos nuestra sesión de hoy acá y esperamos seguir contando con la presencia de ustedes en otros momentos, en otros encuentros bonitos como ese. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a ti y a todos. Buenas noches. Gracias a todos. Gracias, Ana. José, mil graças a vós, graças a todos. Beijos.